Oi, gente, eu sou a Dani, esse é o Vontade de Ler e hoje nós vamos continuar falando sobre a saga dos Targaryens, desde a sua chegada da antiga Valíria até o continente de Westeros. Então, no primeiro vídeo a gente falou um pouco sobre a conquista, né, de Westeros, quando Aegon juntou, uniu os Sete Reinos, junto com as suas duas irmãs, né, a Visenya e a Rhaenys. Já no segundo vídeo, a gente falou sobre o reinado dos herdeiros, então, do conquistador, né? Primeiramente, o Aenys, que foi considerado um pouco fraco, acabou perdendo o reino, e antes que passasse para o filho dele, né, foi conquistado, de certa forma, usurpado o trono pelo irmão do Aenys, o Maegor, que foi conhecido como Maegor o Cruel. Tudo isso a gente falou, então, no vídeo 1 e no vídeo 2, que eu vou deixar linkado aqui nos cards, enquanto eu estava falando, né, apareceu aí. E agora, então, no terceiro vídeo, a gente vai falar sobre o próximo reinado, que é um dos momentos, assim, que o Westeros teve mais paz, foi um dos reinados mais longos, que também geraram mais herdeiros, e que apesar disso, apesar de ter gerado tantos herdeiros e ser, né, um reino de tanta paz, ele vai culminar no que de fato ficou conhecido como a maior guerra, né, e mais sangrenta, que é a Dança dos Dragões, sobre a qual nós falaremos no nosso vídeo 4 e 5, que vão encerrar a série, porque já é o momento da história que entra ali na série House of the Dragon, que foi todo o motivo da gente ter iniciado aqui, né, a nossa discussão sobre, então, este livro Fogo e Sangue. Bom, o J. Harris primeiro, ele ficou conhecido primeiramente como o J. Harris o Conciliador, porque de fato ele foi, né, um dos reis ali que conseguiu unificar, solidificar realmente a ideia dos Sete Reinos e trazer paz, prosperidade. O reino cresceu muito sobre o reinado dele, apesar de ter tido vários percalços, várias dificuldades, porém, ele era uma junção interessante dos reis que vieram antes. Ele não era tão cabeça fraca, assim, tão indeciso, né, ou com falta de atitude quanto o pai dele tinha sido, o Aenys, né, mas apesar disso ele era bastante diplomático, né, como o pai, ele era bem centrado, assim, gostava daquela questão das turnês reais e tal, só que com a diferença de que ele sempre fazia questão de estar com os dragões presentes, né, mostrando aí toda a força, a imponência. Ele também não era tão violento quanto o Maegor, mas quando era necessário ele era um ótimo guerreiro também, não fugia da batalha. E eu acho que a maior demonstração da grandeza dele, das qualidades dele, foi que ele chegou a ser comparado com o avô dele, o próprio Aegon Conquistador. Então, esse seria, assim, naquela época, para estas personagens, o melhor e maior dos elogios. Ele subiu ao trono, então, quando ele tinha apenas 14 anos, né? Depois que o tio dele, o Maegor, foi derrotado. O J. Harris, né, a princípio não seria o próximo herdeiro, mas era o mais velho dos que restavam, né? Então, com 14 anos, ele subiu ao trono, mas, como ele ainda não tinha maioridade, que ali em Westeros seria a partir dos 16, por um tempo, o reino ficou, de fato, nas mãos da mãe dele, então, que era a rainha regente, a rainha Alyssa, e do mão do rei, que nesta ocasião era o Rhaegar Baratheon. De qualquer forma, bem diferente, de novo, tanto do Aenys quanto, inclusive, do Maegor, o J. Harris estava sempre junto ali no conselho, participando e fazendo questão de entender tudo sobre o que estava acontecendo no reino, e todas as decisões importantes tinham que passar por ele. Então, ele já mostrava que ele era um cara que estava ligado, que ele queria governar de verdade. Uma das primeiras decisões que a rainha regente ali, né, a Alyssa, e a mão do rei Rhaegar resolveram tomar, e aí eles meteram os pés pelas mãos, porque eles tentaram meio que arranjar um casamento pelas costas do J. Harris, e era um casamento que seria, na verdade, um casamento para ele, para o rei, né, porque logo que ele assumiu, ele já tinha o interesse, obviamente, de produzir herdeiros assim que ele chegasse na maioridade. Mas eles queriam arranjar um casamento tanto para o J. Harris quanto para Alysanne, que, se a gente lembrar lá, era a próxima filha ali da Alyssa, né, a irmã mais nova do J. Harris. Porém, a gente sabe que tem, né, entre os Targaryens tinha essa questão de os irmãos casarem entre si, então o J. Harris e a Alysanne, desde novos, eles achavam que eles iam casar um com o outro, eles eram muito próximos, se davam super bem, e quando a Alysanne ouviu essa conversa da mãe dela com o Rhaegar Baratheon, ela ficou desesperada,
e correu para contar pro Jay Harris. Eles estavam, nesse momento, em Pedra do Dragão, e aí eles resolveram fazer uma cerimônia de casamento escondida, né? O Jay Harris pensou, não, porque se eu sou o rei, eu vou escolher a minha rainha e eu quero que seja ela. Mas ele não chegou a se preocupar até esse ponto com a questão que a Alyssa e o Rogar estavam preocupados. Porque até tinha um pouco de fundamento eles não quererem esse casamento, que era a questão da Alyssa ter muito medo da reprovação do povo e da questão da reprovação ali da fé do Sete, porque todas aquelas revoltas, né, dos filhos do guerreiro, dos pobres irmãos, isso estava muito recente. E ela lembrava o que tinha acontecido com os irmãos dela, quando a Rhaena e o Aegon saíram, né, em turnê real, logo depois do casamento, e começaram todas aquelas revoltas, dizendo que eles eram abominações e tudo mais. Então, ela temia muito que isso acontecesse com os filhos dela. Então, ela não queria esse casamento. Mas o Jay Harris, de fato, era o rei, então ele convocou um septão e eles casaram às escondidas lá em Pedra do Dragão. Quando a Alyssa e o Rogar descobriram, eles ficaram furiosos, né? Foram até lá e tentaram separar eles de várias maneiras, primeiro conversando com eles. O Rogar estava furioso, a Alyssa estava mais preocupada, na verdade. Só que o Rogar estava realmente furioso, e aí já começaram algumas questões de que talvez ele estava se achando demais, sabe? Ele estava deixando o poder ali de mão do rei subir a cabeça, porque ele estava querendo mandar demais o Jay Harris e ele não gostava disso. E aí tentaram conversar, disseram, não, porque se vocês não consumaram o casamento, ainda dá tempo de voltar atrás e não sei o quê. Até porque o Rogar já estava querendo dar a mão da Alysanne para outras pessoas ali, por né, uns interesses de aliança e tal. E aí eles disseram, não, agora já eras, eu sou o rei, eu casei, é isso, aceitem. E, né, eles, lembrando que aí, nesse momento, eles já tinham os seus 2 dragões, né? Então o Jay Harris sempre, na presença do Vermithor, dava uma encarada no Rogar, né, pra botar ele no lugar dele. A Alysanne também já tinha a sua dragão neste momento ali, ela já voava na asa prata. Então eles eram um casal que já representavam bastante força dentro ali dos Targaryens, né? Então com isso, Alyssa e Rogar voltam pra Fortaleza Vermelha, até porque o Jay Harris ainda não tinha a idade, então eles voltavam pra Fortaleza Vermelha para continuar lidando, né, com todas as questões políticas de lá. E, por um tempo, o Jay Harris e a Alysanne ficaram morando ali em Pedra do Dragão. Dizem que daí eles eram muito apaixonados, passavam dias e noites juntos, etc. E realmente eles vão ser um dos casais reais com mais, assim, que historicamente dá pra se dizer que se davam bem de verdade, assim, se amavam, se respeitavam e tudo mais. Porém, essa insubordinação, digamos assim, não foi esquecida, né? E aí, logo depois, aconteceram mais 2 casamentos que começaram a meio que ruir as estruturas ali de relacionamento entre a família Targaryen. O que aconteceu? O Jay Harris casou, até aí tudo bem, se a gente pensar que ele é o rei, ele toma a decisão que ele quiser, mas ele já foi contra o que aconselhou ali a mão dele e a rainha regente. E aí, pra botar mais lenha na fogueira, a própria rainha regente, Alyssa, vai lá e casa com Rogar Baratheon, a mão do rei. O Jay Harris não recebeu isso muito bem, porque ele, de novo, começou a achar que o Rogar estava querendo crescer demais, né? Ele não acreditava que ele gostava da mãe dele, achou que era só por poder. E, de fato, foi uma coisa, assim, que abalou todo o reino, positivamente, nesse caso, na questão, assim, de que eles demonstraram muita imponência nesse casamento. Durou dias e noites e teve pessoas do reino todo que foram convidadas, e banquetes e torneios, e inclusive torneios aonde foi escolhida uma nova guarda real ali, 7 cavaleiros, né, para proteger o novo rei, e ficou conhecido como Casamento Dourado. E o terceiro casamento que eu comentei que aconteceu foi lá em Ilhabela. Por quê? Quem foi, né? Foi a Rhaena. Lembrando, então, né, lá dos filhos da Alyssa, nós tínhamos a Rhaena, que já estava viúva pela 2ª vez, porque ela foi casada com o Aegon, que deveria ter sido rei, né, que foi morto pelo tio Maegor. Depois ela foi obrigada a casar, então, com o tio Maegor, né, e aí, então, ela estava viúva pela 2ª vez. Ela estava refugiada lá numas ilhas, chamada, mais especificamente em Ilhabela. Tava lá ela com as suas 2 filhas gêmeas, né? E lá ela conheceu um cara simples, que era o Andrew Farrell.
ela conheceu e resolveu se casar com ele, segundo ela, porque ele tratou ela bem. Essa foi a Tá bom. justificativa que ela encontrou. Também depois de ter sido casada com o Maegor, não dá pra julgar, né? Só que assim, esse Andrew Farman, ele era um filho de um senhor lá, meio nada a ver, uma casa pequena, sabe? E ela também não avisou ninguém. Ela simplesmente deu na telha de casar, ela casou. Então ela não avisou nem a mão do rei, nem a rainha regente, nem o rei, né? E aí isso pegou meio mal, assim. Ela nem foi no casamento da mãe e nem convidou a mãe pro casamento dela. Então ali a relação delas também já ficou meio ruim depois disso. Sem falar que tem uma questão que eu não comentei nos vídeos anteriores. Mas em alguns momentos, seja ali nos livros da saga de Game of Thrones, quanto aqui em Fogo e Sangue, tem alguns momentos onde o George Martin ele comenta coisas tipo: a fulana tinha suas amigas preferidas, suas amigas próximas, as suas escolhidas. Ou o fulano tinha os seus cavaleiros mais próximos, preferidos, os seus, né, prediletos. Isso, na verdade, quando tem isso dentro aqui da mitologia de George Martin, é para deixar claro, sem deixar tão claro assim, relacionamentos homossexuais. Então, o que acontece? A Rhaena, desde jovem, ela tinha suas preferidas. E aí, quando ela casou com esse Andrew Farman, todo mundo dizia que, na verdade, ela gostava mesmo era da irmã dele, a Elissa Farman. E guardem esse nome por causa que ainda vai dar muito rolê por causa dessa mulher. Quem mais estava lá em Ilha Bela, então? A Rayla e a Aeria, que eram as duas filhas gêmeas da Rhaena. Elas já desde pequenininhas eram muito diferentes uma da outra. A Rayla, ela estava sendo treinada para se tornar septã. E a Aérea, até um certo momento, ela ficava na corte com a pretensão de ser a próxima rainha. Em algum momento, né, diziam que talvez ela seria a próxima herdeira. Mas agora com o Jay Harris ali, já tinham meio que deixado essa história toda de lado. Algo que também a Rhaena não aceitou muito bem, mas... Enfim, ela meio que deixou por isso mesmo, né? E se mandou pra Ilha Bela. Só que tinha um outro cara lá, o senhor mesmo de Ilha Bela, que ele não gostava dela. Ele não gostava dela, ele não gostou do casamento dela, porque, se eu não me engano, ele tinha algum sentimento pela Elissa, e daí ele sabia que ela gostava da Elissa, e ele queria ela fora de lá, né? O dragão dela, a Dreamfire, comia as ovelhas dele, aquela coisa toda, então ele queria ela fora de lá, e em um determinado momento ele pegou e mandou ela embora. E aí ela pegou as suas duas filhas, então, foi embora, só que ele não contava, né, o senhor lá de Ilha Bela, que ela fosse levar junto num navio o marido e a cunhada. A cunhada foi junto também, mais algumas das preferidas delas se mandaram. Ela teve que voltar, então, para Westeros, ela meio que perambulou por um tempo, tentou voltar para Rochedo Casterly, os Lannisters sempre tinham recebido ela super bem, mas eles receberam ela até por ali, né, nesse momento. Ela tem relatos de que a todo tempo eles queriam saber se a dragão dela não tinha dado ovos, porque tinham ouvido falar que ela tinha dado ovos, eles queriam ovos como pagamento por ter recebido ela e tal. Até que ela resolveu tentar fazer as pazes, então, com Jay Harris, né, se reaproximar. Eles não tinham brigado de fato, mas se reaproximar e disse assim: bom, meu irmão, você já é o rei, a minha filha não vai mais ter direito a nada. Nesse ponto também, Jay Harris já tinha maioridade, já estava lá na Fortaleza Vermelha, né? E ela disse: tu não quer deixar eu ir pra Pedra do Dragão? Porque, tipo, é um lugar que tá lá, pertence à família, não vai te fazer falta. Jay Harris aceitou, mas com condições assim, de que, tipo, você está sendo minha convidada, então vê bem o que tu vai fazer, né? Não faz a louca, vai lá, fica à vontade, mas não tão à vontade assim. Você é minha hóspede, né? Porque lembrando que Jay Harris não era tão cabeça fraca quanto o pai, né? Então ele sempre tinha um pé atrás ali. Que de fato a Rhaena tinha muita raiva mesmo de tudo que tinha acontecido com ela e da filha dela ter sido riscada da linha de sucessão, e ela tinha assim uma dragão que tinha dado ovos. Então, né, mais e mais dragões pode se tornar perigoso se em algum momento ela decidisse fazer alguma coisa. Então, assim, já começa aí a gente ver que a família, eles eram legais um com o outro, mas sempre com o pé meio atrás. Tu nunca sabe o que um Targaryen pode fazer. Uma última coisa que é interessante de mencionar desse período é que contam-se, né, nunca ninguém confirmou, mas que talvez, quando as gêmeas voltaram com a Rhaena para Westeros,
O próprio Roger Baratheon, ele queria que a Arya continuasse na linha de sucessão. E, se eu não me engano, ele tinha planejado até um casamento entre ela e o Jay Harris, algo assim. E aí dizem que talvez as gêmeas teriam sido trocadas. Porque, como eu estava comentando antes, a Rhaella, que estava sendo treinada para ser Septã, ela não tinha jeito nenhum para ser Septã. Ela era brigona e respondona e rebelde, super ativa e tal, assim. E a Arya era super calma e mansa e submissa. E de repente perceberam uma mudança muito abrupta no comportamento das duas. Então acham que talvez elas foram trocadas. E aí a Arya que teria ido pro septo para ser treinada lá, porque de repente a Rhaella ficou super calma. E a que teria ficado em Pedra do Dragão, que deveria ter sido a Arya, seria a Rhaella, porque de repente ela se mostrou uma menina super ativa e ligada a dragões, que era uma coisa que a outra não queria muito saber, e rebelde, respondona, e ela logo começou a mostrar que ela odiava a Pedra do Dragão, porque não tinha nada para ela fazer lá. A gente tem que pensar que Pedra do Dragão era um lugar bem distante de tudo, assim, e um lugar meio escuro e sombrio. Não tinha ninguém da idade dela lá, não era uma coisa de cidade grande com coisas interessantes e tal. E ela começou a achar aquilo tudo muito chato. Ela e a mãe começaram a brigar muito, a Rhaena também não tinha muita paciência. E aí a única pessoa com quem ela se dava bem era a Elissa, essa amiga, né, da Rhaena. Bom, depois desses pequenos acontecimentos e casamentos e mudanças e tal, a gente tem, de fato, digamos assim, o início deste longo e próspero reinado de Jay Harris, né? Jay Harris e Alicent, então, estavam já, né, na maioridade, consumaram o casamento e tal, e começaram a governar. Eles foram lembrados depois, né, como dois dos maiores e melhores reis. Como eles dois faleceram muito velhos, no final da vida do Jay Harris, trocaram a alcunha dele de conciliador para o velho rei, e a Alicent acabou ganhando a alcunha de a boa rainha Alicent, porque ela também foi muito presente na politicagem toda ali, né? Então eles faziam as turnês reais, eles faziam questão de ouvir, né, os lordes e os senhores, mas o povo também. A Alicent foi uma das primeiras rainhas ali que ela resolveu ela ia nos lugares e ela fazia reuniões só para mulheres, porque ela queria ouvir as reivindicações, os problemas das mulheres, do dia a dia das mulheres. Aí foram criadas várias leis, tipo a lei da viúva, porque tinha um rolê de que depois que se o marido da mulher morria, ela perdia tudo, ficava tipo para os filhos dele só e ela ficava sem nada. Ou se ele queria se separar e casar com outra mulher, ia tudo para esses novos filhos e a mulher ficava sem nada. Enfim, coisas assim. E aí ela, conversando com o Jay Harris, com o conselho, ela expunha tudo e eles mudavam, faziam novas leis e tal. O Jay Harris também foi muito esperto, taxando os ricos, fica aí a dica para os governantes. Ele taxou as grandes fortunas porque ele entendia que era uma forma de reequilibrar a economia, né? E aí, com isso, de fato, a economia cresceu. E também ele foi esperto porque se ele taxava as grandes fortunas, que era tipo construção de grandíssimos castelos ou grandes frotas de navio, ele também fazia com que esses senhores e lordes mais poderosos não conseguissem nunca crescer tanto assim, a ponto de um dia talvez se virar contra ele, né? Então tinha uma dupla jogada nisso aí. Ele também concedeu perdão aos presos que tinham sido presos injustamente, né, pelo Maegor, porque teve muita gente que foi presa na época do Maegor e torturada e jogada nas masmorras, seja lá por que for, porque o Maegor não ia com a cara deles, né? Ou porque ainda acreditavam que o Aenys deveria ter sido o rei por direito e que o Maegor era um assassino e usurpador. Então o Jay Harris trabalhou ali no perdão para essas pessoas também. E uma outra coisa que é muito marca ali do reinado dele e que favoreceu muito a união do reinado dele com a fé foi a questão que ele criou um grupo de 7 pessoas chamados os 7 vozes, 7 porta-vozes. Com toda a conversa que a Alyssa, né, a mãe dele, teve com ele, explicando que ela temia muito como o povo e a fé iam ver o casamento do Jay Harris com a Alicent, por eles serem irmãos, ele levou isso em consideração e ele reuniu essas 7 pessoas e deu para elas uma tarefa, que é meio aquela coisa assim dos jesuítas, sabe, de irem catequizar. Esses 7 porta-vozes
porque eram 7, para quem não tá muito, não sabe muito da religião lá de Westeros, eu vou explicar rapidamente, que é o 7, a estrela de 7 pontas, porque eles têm 7 deuses, 7 representações, assim, arquetípicas, né, de coisas diferentes. Então tem, tipo, o pai, a mãe, a donzela, a anciã, o guerreiro, o estranho, que é a morte, não lembro agora quantos que eu falei, mas vou colocar a imagem aí. Então, ele criou esses 7 porta-vozes, né? Representando os 7 deuses, e eles deveriam fazer peregrinações pelo reino, pregando, então, né, a fé dos 7, mas ele meio que botou no meio da fé dos 7 uma questão que ele chamou de excepcionalismo, a doutrina do excepcionalismo. O que ele queria dizer com isso? Que a fé dos 7, ok, era ali de Westeros, ele respeitava, e que, de fato, o casamento entre parentes, né, consanguíneo ali, irmão, tio, seja lá o que for, é pecado e tal, não pode. Porém, isso para eles de Westeros, originários de Westeros, que são descendentes dos Ândalos. Os Targaryens não são descendentes dos Ândalos, eles são descendentes da Valíria. E lá na Valíria eles tinham outros deuses, outros costumes. Então, tipo, eles são diferentões, eles podem. Então, esse excepcionalismo seria só para a família Targaryen. Por eles terem esse sangue da Valíria e o sangue do dragão, né? Eles poderiam fazer algumas coisas que o resto do povo descendente dos Ândalos não poderia. E aí, esse casamento consanguíneo era uma deles. Eles bateram muito nessa tecla, tanto que depois em Game of Thrones, por exemplo, a gente vê que o relacionamento ali do Jaime e da Cersei Lannister é visto com olhos, né? Meu Deus, abominável. Mas eles não condenavam os Targaryens, tanto, pelo menos, né? Por causa disso, pra ver que funcionou essa doutrinação. Bom, aí tá tudo muito bom, tudo muito bem, tudo lindo, tudo funcionando. Jay Harris e Alicent se amando, viajando por Westeros, conhecendo lugares incríveis. Mas a gente tá numa história de George Martin em Westeros Targaryens, então cadê a treta, cadê o fogo e o sangue? Começou então um período meio difícil. Primeiro, vamos focar, vocês devem ter entendido já que a gente tem 3 figuras femininas muito importantes, né, aqui nesse momento, que é a rainha regente Alyssa, agora não é mais regente, porque a Alicene, sua filha, esposa de Jay Harris, já está também na maioridade, né, então como rainha, e aquela Rhaena, que chegou a ser rainha por um tempo e que agora tá lá esquecida na Pedra do Dragão. Então, essas 3 mulheres aí, a gente, através delas, que o fio da história vai se desenrolar. Então, vamos começar com a Alyssa, né? A Alyssa, ela tinha casado com o Rhaegar Baratheon, só que ela já era uma mulher um pouco mais velha. Ela teve 2 filhos com ele, o Bormund e a Jocelyn, e aí, infelizmente, no segundo parto ali da Jocelyn, por ela já estar numa idade avançada, ela teve um parto muito difícil, e aí ela ficou doente e morreu logo depois. A Rhaena, que estava brigada com ela desde a época dos casamentos lá, veio, né, voou lá para ver a mãe e tal, mas chegou atrasada. Então isso foi uma coisa que deixou ela também muito angustiada e triste, enfim, por ela não ter tido esse momento de reconciliação ali com a mãe dela no fim da vida. Ela ficou tão braba que ela chegou a pegar o Rhaegar pela lapela, assim, e brigar com ele, dizer que quem que ele pensava que era para ter feito isso com a mãe dela, que ela já era uma mulher mais velha, que por que ele insistiu deles terem filhos, que se ela soubesse dele casando de novo com alguma mulher, ele matava, ela ia capar ele. Ficou furiosa, né? E o Rhaegar só deu uma risadinha, assim, porque ele era esse tipo de cara mesmo que não tá nem aí pra nada. Na verdade, o Jay Harris tinha uma certa razão quando dizia que ele só se interessava, assim, por poder mesmo. Além disso, quando a Alicene estava grávida do seu primeiro filho com Jay Harris, então eles estavam muito felizes, né? Seria o primeiro herdeiro ali deles. Ela estava no meio de uma viagem deles, das turnês lá, e ela foi se banhar numa lagoa, agora não lembro o nome, se era Lagoa da Donzela, alguma coisa assim, não lembro ao certo, vou pôr o nome ali depois. Só que era um lugar sagrado, só para mulheres. E lá, nesse momento, ainda tinham pessoas, digamos assim, resquícios dos pobres irmãos e que não tinham aceitado ainda essa nova doutrina do excepcionalismo.
E aí a Alicent e as mulheres que estavam ali, né, junto com ela, sofreram um atentado. Não deu tempo dos cavaleiros chegarem até elas. Algumas das amas dela ali, da Alicent, acabaram morrendo tentando proteger ela. E ela, por causa do trauma, acabou perdendo o filho que ela estava esperando. Disso até aconteceu uma coisa interessante depois, que foi que ela resolveu falar com Jay Harris, dizer que ela sentia que ela precisava também ter uma espada juramentada, porque não bastavam só, tipo, ela disse que para esses momentos, onde ela tivesse só com mulheres, nas audiências só com mulheres, ela queria ter uma espada juramentada a ela, né? Um escudo protetor na figura de uma mulher. E aí a gente teve a primeira espada juramentada mulher da história ali de Westeros, que foi uma mulher chamada Jon Kildare. Um pouquinho depois disso, então, da perda desse primeiro bebê, ela teve a sua primeira filha, foi uma menina, e foi chamada de Daenerys, mas não é aquela lá de Game of Thrones, mas era uma menininha, então chamada Daenerys. Foi a primeira filha de Jay Harris e Alicent. E comentando então sobre a terceira mulher aqui, né, importante para essa parte da história, a Rhaena estava lá em Pedra do Dragão, né? E aí Pedra do Dragão realmente era um lugar assim onde não tinha muito o que fazer. A Rhaena passava os dias dela com as amigas preferidas dela, entre elas a Elissa Farman. Mas ela não, ela estava cada vez mais distante do marido, né, o Andrew Farman, e ele não estava gostando muito disso. Ela não conseguia se dar bem com a filha dela, com a Rhaena, de jeito nenhum. E a Elissa também não estava muito feliz. A Elissa, ela tinha um sonho de conhecer mares nunca navegados. Ela tinha essa vontade de ter uma frota de navios, um navio, e sair para desbravar. E ela começou a encher o saco da Rhaena para ver se a Rhaena largava um na mão dela para ela conseguir aí uns navios e ir dar uma viajada. Só que a Rhaena disse que não ia ajudar, e na verdade não foi nem porque ela não tivesse, talvez ela teria como, mas ela não queria de jeito nenhum que a Elissa se separasse dela. Aí o que a Elissa fez? Num belo dia, a Rhaena acordou e percebeu que a Elissa tinha sumido. E ela não sumiu sozinha, ela sumiu levando 3 ovos de dragão. Os ovos que a Dreamfire, a dragão da Rhaena, tinha colocado, a Elissa roubou e se mandou. Até depois a Rhaena comentou com Jay Harris, bem apavorada. Meu Deus, ela fugiu. Jay Harris disse, olha, assume teus BO, querida. Porque eu te avisei que tu tava como visita. Leva quem tu quiser, mas cuida bem o que vai acontecer, não é mesmo? Então, agora sim, você cate mundos e fundos e vá atrás dessa mulher, porque imagina se esses dragões chocam na mão de algum, sei lá, sabe-se lá de quem. Então vai atrás. Eles até botaram algumas pessoas atrás dela e tal. Só ficaram sabendo que ela tinha passado por Bravos. Então ela foi até Bravos. Ela vendeu os 3 dragões lá, os 3 ovos de dragão, para conseguir dinheiro. E aí, de fato, ela conseguiu um navio. E depois também ficaram sabendo que ela conseguiu ali. Ela voltou para Westeros sobre um nome falso. Pegou ali uma tripulação e tal e se mandou. Muitos anos depois, diz, né, a história ali, que o casco do navio que ela teria navegado e tal foi encontrado lá nos mares de Ashai, que é muito longe, eu vou colocar ali um mapinha. E quem teria visto o casco do navio dela lá foi o Corlys Velaryon, que é um personagem que vai aparecer mais pra frente, já no próximo vídeo, que aparece em House of the Dragon. Ele é conhecido como a Serpente do Mar, ou Serpente Marinha, e é um personagem que vai ser bem importante mais pra frente. Ele é um navegador, um dos mais conhecidos, mais ricos e mais viajados, e ele teria ainda na juventude, numa das suas aventuras, descoberto lá o navio dela. Mas ela nunca mais foi vista. Tentaram conversar com o pessoal lá do Banco de Ferro, lá em Bravos, né, pra falar sobre os ovos, e eles meio que, tipo, deram a entender que eles tinham, mas também não falaram com tanta certeza assim se tava com eles, mas, tipo, eles jamais iam se livrar dos ovos de dragão, óbvio. Só que aí, eles meio que ficou elas por elas, porque o Jay Harris mandou uma pessoa lá para negociar e para pedir os ovos de volta. E essa pessoa chegou lá já querendo dizer, olha, porque nós temos dragões, nós vamos vir aqui, nós vamos, né,
botar fogo em tudo se vocês não nos devolverem. E o dono lá do Banco de Bravos, ele foi muito esperto. Ele disse: olha, antes de você conseguir chegar aqui, eu mando um pessoal de uma irmandade que tem por aqui, e que a gente que já leu ou assistiu Game of Thrones sabe de quem ele estava falando, que eram os homens sem rosto. Eu mando eles lá, vocês não vão saber nem o que atingiu vocês. O próprio rei, de garganta cortada, sem nem saber quem foi. Já pensou nisso? Então tem certeza que tu quer me vir querer dizer que vai me dar fogo e sangue aqui, cara? Tu não sabe com quem vocês estão lidando, a gente tem as nossas armas também. E aí esse negociante disse: não, mas veja bem, então vamos conversar. E aí eles conseguiram conversar para que a dívida que o Westeros, que a coroa tinha lá com o Banco de Bravos, fosse diminuída pela metade. Então, assim, né, ficou meio que tudo bem. Os ovos, até onde a história conta, não chocaram. E fica aí a dúvida, né? Que 3 ovos será que são esses? Tem as suas teorias. Será que são aqueles que um dia chocaram na mão de Dany Targaryen? Não sabemos, né? Mas, a princípio, esses ovos ficaram pra lá e não teriam chocado, pelo menos não até o presente momento ali. Só que aí, voltando ali nossos olhos para a Pedra do Dragão, a Rhaena, quando descobriu dessa fuga e não conseguiu mais depois descobrir o paradeiro, né, da Elissa, ela ficou inconformada. Coitada dessa mulher, a vida dela foi bem trágica mesmo, né? Aí, pra piorar a situação dela, a filha dela, né, com quem ela não conseguia se dar nada bem, a Rayla, ela simplesmente descobre que a menina fugiu, porque lembrando que a Elissa era a única figura ali com quem a Rayla conversava, se dava bem e tal. Ela chegou a pedir pra Elissa levar ela junto se ela fosse embora, mas a Elissa jamais faria isso, né? E, quer dizer, sei lá, né? Mas ela não fez. E aí a Rayla ficou desesperada, não aguentava mais ficar ali. E ela fugiu. Só que ela não simplesmente botou uma trouxa nas costas e fugiu. Ela foi até onde os dragões ficavam ali e ela roubou, não um dragão qualquer, não a Dreamfire de sua mãe. Ela montou o Balerion, o terror negro. A menina montou o Balerion e se mandou. E ninguém mais sabia onde ela foi. Ela ficou mais de ano sumida. Obviamente a Rhaena avisou o Jay Harris. Jay Harris disse: olha, sinceramente, se vira, né? Ele disse: vai atrás, até deu ali uma ajuda de custo para ela, né? Para ela conseguir ir atrás. A Rhaena ficou por muito tempo, voou para vários lugares procurando a menina, não achou ela em lugar nenhum. E aí, quando ela já tinha meio que perdido as esperanças, num determinado dia, Balerion volta, depois de ano, como eu falei, né? Volta ferido, assim, com as asas meio machucadas, umas coisas meio estranhas, assim, pelo corpo, uns ferimentos meio estranhos, tipo umas feridas gigantes e tal. Pousa ali em Pedra do Dragão e cai o corpo da menina. Só que assim, ela tava numa situação deplorável. Ela não conseguia falar, ela ardia em febre, ela tava com o corpo todo tomado por feridas, parecia assim cascas, uma coisa muito estranha. Os mestres nunca tinham visto isso. Vieram mestres ali de vários lugares da própria cidadela para tentar ajudar. Eles ficaram dia e noite com ela, nada baixava aquela febre. E aí, assim, nada foi dito oficialmente para o reino, acho que para não assustar tanto as pessoas, mas nos relatos dos mestres que cuidaram dela tem umas coisas bem macabras. Dizem que eles botaram ela numa banheira de água fria, tentaram esfriar o corpo dela de tudo que foi forma, e aí no início ela até falava umas coisas nada com nada, depois ela já não falava mais nada. E começaram a sair criaturas muito estranhas de dentro dela. Sombras que se mexiam, tipo umas larvas negras, umas coisas horríveis. E que quando essas coisas saíam dela e caíam na água, também acabavam morrendo. E aí foi uma coisa horrível. Vou até botar uma imagem ali meio estranha, enfim. E ela morreu, não teve mais o que se fazer. Não se sabe, né, por onde ela e Balerion andaram todo esse tempo. Se sabe, sim, que Balerion também estava com uns ferimentos muito estranhos que pareciam que não saravam mais. E o próprio Terror Negro teve o seu fim uns dias depois também. Então, deve ter sido uma coisa, tipo, para machucar um dragão desse tamanho, tem que ter sido uma coisa muito poderosa, né? Não sei como é que a Rayla suportou chegar até ali. E aí, o que algumas pessoas pensaram na época? Que talvez, assim, na época da fuga, ela montou o Balerion, mas isso não quer dizer que ela domou o Balerion. Ela montou. E ele levantou voo e foi, sei lá, aquela coisa meio assim, sabe?
Quando dizem que um gato, cachorro se perde de casa, eventualmente ele vai sentir o cheiro, o rastro e vai voltar. Então, algumas pessoas disseram que talvez ele teria voado de volta até a Valíria. E aí, sabe-se lá o que ele encontrou nos destroços da Valíria. Então, a partir daí, inclusive, o rei, o Jay Harris, ele fez uma lei proibindo qualquer pessoa de voltar lá, ou que se fosse sabido que alguém esteve na Valíria, não poderia desembarcar ali em Westeros. Com isso, então, a gente tem o Vhagar como o único dragão sobrevivente ainda, né, da época lá da Valíria, ele ainda estava vivo e ali em Pedra do Dragão. E a Rhaena, ela vai sofrer mais um golpe, dessa vez do próprio marido dela, o Andrew Farman. Ele, inconformado de ser, né, a todo tempo deixado de lado, todo mundo zombava dele. Ele era, tipo, super destratado por todo mundo, ninguém dava a mínima pra ele, debochavam da cara dele. Surgiu uma epidemia, do nada. Primeiro morreu um mestre, lá de Pedra do Dragão. E depois começaram a morrer só as mulheres. Só as mulheres. E aí, de novo, lá vai Rhaena, manda uma carta pro Jay Harris, olha, mano, não sei o que tá rolando. E aí, o Jay Harris lendo isso no conselho, o mestre da moeda dele, que era um cara muito humorado, inclusive, Rhaego Dras, que é o nome dele, era um cara de Pentos, ele diz assim, olha, isso não é epidemia não, pelos sintomas, pela coisa toda, isso é veneno. Mais especificamente, são lágrimas de lis, que se a gente lembrar de novo, é mencionado e é um veneno que é utilizado em Game of Thrones também. Então aí, após uma pequena, breve investigação, nem precisou muito, porque o assassino acabou contando tudo, e se revelou ser o próprio Andrew Farman. Ele disse que, de fato, ele estava cansado de ser tão, né, deixado de lado e destratado e tudo, e na verdade a Rhaena falava, ela era bem grosseira, assim, ela não só não ligava pra ele, como ela também era bem grosseira e, enfim, ela não tratava ele nada bem também. Aí ele disse que então, pra se vingar, ele envenenou uma por uma cada uma das amiguinhas dela. Ele acabou confessando tudo, porque a última que morreu foi uma menina que acho que até era meio prima dela, algo assim. Ela tava lá chorando e ele chegou meio que rindo, e ela disse, meu, sai daqui, né, me deixa, respeita meu momento, e disse, meu, me deixa que eu quero ficar sozinha. E ele chega pra ela e diz, não, mas tu vai ficar sozinha, pode ficar tranks, que tu vai ficar sozinha, porque fui eu que fiz isso. Daí ele contou tudo pra ela, que é pra tu ficar sozinha mesmo, né, que é isso que tu merece, porque ela destratava ele super, né, não é que ela só não dava bola pra ele, ela era realmente bem má com ele, assim, grosseira e tal. E aí ele disse que ele tava cansado daquilo, ele matou o mestre primeiro, porque o mestre seria o único dali que conseguiria descobrir tudo, né, os mestres sabem de saúde, veneno, ervas, enfim. E depois ele envenenou todas as mulheres ali da corte dela, e por fim ele pegou e se matou. E aí ela ficou sozinha. Mas como ela estava muito mal, ela não aguentava mais ficar lá sozinha, né, com a perda de todo mundo, né, na verdade. Ela conversou com o Jay Harris. Jay Harris achou que seria muito melancólico também para ela ficar lá e tão longe de tudo. Então ela foi passar os seus últimos anos lá em Harrenhal. Ela morreu, inclusive, numa das torres de Harrenhal, onde ela passou o resto da vida. E daí meio que tinha boatos daquela a rainha velha, a bruxa velha lá na torre e tal, porque ela ficou lá até a morte. E por fim, voltando mais uma vez então para a nossa boa rainha Alicent. Ali, uma das últimas coisas que ela fez pelo reino ainda foi uma viagem ao norte, que ficou bastante famosa. Foi uma época em que o rei não pôde se abalar até o norte. E aí ela foi sozinha no seu dragão. Diziam que os nortenhos eram bem frios e difíceis de serem conquistados, mas ela era muito gentil, muito paciente, ela sabia conversar muito bem, e logo ela conquistou a todos, e isso fortaleceu muito a união dos Targaryens com os Stark. Isso vai continuar ali nas próximas gerações depois. E lá ela visitou, foi a primeira Targaryen a visitar o lado de lá da muralha. Lá ela visitou, por exemplo, a Vila Topeira, que até aparece em Game of Thrones como um lugar onde moram algumas prostitutas e umas mulheres bem pobres e tal. E depois, quando ela voltou, ela conseguiu algumas leis e reformas para ajudar aquelas mulheres lá também. E uma das coisas que poderia ter sido bem mal vista pelos senhores, foi inclusive, né, os lords não gostaram muito, mas ela teimou para que o Jay Harris aprovasse essa lei e ela conseguiu,
foi uma questão que tinha do direito da primeira noite. Lá, nessas casas mais antigas do norte, tinha um negócio assim, de que quando qualquer donzela da região fosse casar, o lorde daquela região, tipo, o senhor ali da casa maior, né? Ele tinha direito a pedir a virgindade daquela donzela. Ele podia tirar a virgindade dela antes do casamento. E a Alicenne ficou chocada com isso. Ela disse: "Não acredito que isso acontece, é isso, acabou, eu vou banir isso." E até algumas pessoas do conselho lá, depois em Porto Real, disseram: "Ai, mas é que olha só, isso é um costume muito antigo, tu vai mexer, né, com eles, isso não vai ser legal." E ela insistiu, e ela conseguiu, então, abolir esse direito da primeira noite. Para fechar o vídeo, então, a gente só vai comentar sobre os herdeiros, né? Porque se foi um casamento tão longo, e eles se amavam tanto, né? Jay Harris e Alicenne, com certeza eles tiveram muitos filhos. E sim, eles tiveram muitos, muitos, muitos herdeiros. Mas o que aconteceu para que depois desse reinado próspero e longo e de paz e com tantos herdeiros, né? O que aconteceu para, apesar disso, a gente acabar com um problema na sucessão a ponto de ocorrer toda a Dança dos Dragões, que foi essa batalha tão sangrenta que a gente vê ali na série House of the Dragon. Bom, ao todo, o Jay Harris e a Alicenne, eles tiveram 9 filhos. E aí, quando eu vou ter que fazer de novo um paralelo histórico, como eu fiz no vídeo anterior, falando lá do Maegor, que casou com as 6 esposas, né? Lembrando do Henrique VIII, quando eu li isso, que era um casal que se amava muito, teve muitos filhos, eu lembrei na hora da Rainha Vitória, que tem uma história, assim, de ter casado com o primo, que eles se amavam muito, né? E eles tiveram também vários herdeiros. Apesar desses 9 filhos, eu vou falar rapidamente, então, o que aconteceu com cada um deles para a gente ter esse problema ali de sucessão. O primeiro filho, que foi nomeado Aegon, ele morreu, então, depois... Na verdade, ela abortou, né? Depois daquele problema lá do atentado contra ela naquela lagoa e tudo mais. Então, esse primeiro filho ela perdeu. Aí teve a Daenerys, a primeira filha que sobreviveu ali, que viveu. Só que, infelizmente, teve uma epidemia de uma doença chamada arrepios, que ela começava com a pessoa sentindo calafrios, assim, e em menos de 24 horas ela estava morta. E, infelizmente, a princesa foi acometida por essa doença e não teve nada que os mestres pudessem fazer. Várias pessoas de todo o reino morreram e, inclusive, a princesa Daenerys, ainda criança, morreu também. Depois, ela teve 2 filhos homens, Aemon e Baelon. E aí, esses viveram até ali atingir a idade adulta. Eles chegaram a casar. O Aemon, ele casou com a Jocelyn Baratheon, né, a filha do Rhaegar Baratheon com a antiga rainha Alyssa, a rainha regente, né? Então, ali eles casaram e eles tiveram uma filha que vai ser bem importante para o restante da história, que já é uma personagem que aparece em House of the Dragon, que é a Rhaenys Targaryen. Ela é uma das pessoas que foi cogitada ali de ganhar a coroa depois do Jay Harris. O Baelon Targaryen, o 4º filho, ele também viveu até a idade adulta e casou com a irmã 5, que foi a Alyssa Targaryen, Alyssa em homenagem à avó, e eles também tiveram, nesse caso, 3 filhos. O Viserys, que foi considerado também, então, como sucessor do Jay Harris, depois, né, de tudo o que aconteceu aqui. O Daemon Targaryen, que também vai aparecer em House of the Dragon. E Aegon Targaryen, então mais um Aegon, mas esse infelizmente morreu, assim como a mãe, no parto. Então, aqui nós já tivemos o filho 1, que morreu, né, foi um aborto espontâneo lá. A Daenerys morreu criança de arrepios. O Aemon, ele morreu em um combate em Myr, porque as cidades livres lá de Myr, Lys, Tyrosh, estavam sempre em guerra, e de vez em quando os Westerosi se metiam lá nas guerras deles, né? E o Aemon acabou morrendo numa dessas guerras, deixando a sua filhinha Rhaenys ainda criança. A Alyssa, então, ali a filha 5, ela morreu no parto, e o Baelon, ele viveu por um tempo ainda depois, mas ele morreu no meio de uma caçada. Então aí nós já temos a morte dos 5 primeiros filhos de Jay Harris e Alicenne. Depois ainda teve a May Jell, que virou Septã,
ela não tinha interesse nenhum em homens, em casamento, em nada. E aí o rei achou por bem dar uma filha para a fé e tal, e ela tinha interesse. Então ela virou septã. Teve um filho, o Vagon, que também não tinha interesse nenhum, nem em governar e nem em casamento. O Jay Harris tentou por várias vezes fazer ele se interessar por alguma menina, e ele só tinha interesse por livros, ele não queria saber nem de espada, nem de cavalos, nem de dragões, nem de mulheres, nem de nada. E aí ele acabou virando mestre, e ficou vivendo na cidadela até o final da vida. Depois veio mais uma filha, que foi a da Ella, e essa filha, ela também não se interessava muito por casamento. Quando chegou na época de casar, eles não conseguiam achar ninguém legal para ela. Aí, eventualmente, o Jay Harris não aguentava mais ouvir desculpas da menina, e ele meio que casou ela forçada com um lord lá do Ninho da Águia, né, lá da família Arryn. E isso acabou causando uma cisão, assim, no relacionamento entre o Jay Harris e a Alicent anos depois, por causa que a Daella, ela não queria casar, ela foi meio que forçada mesmo. E ela acabou engravidando, e no parto nasceu então a Aemma Arryn, que também vai aparecer ali na série House of the Dragon, só que a Daella era muito frágil e ela acabou morrendo no parto. Então aí a Alicent perdeu mais uma das suas filhas. A Saera, que era então mais uma filha, essa aí aprontava desde novinha. Ela, ao contrário ali da outra irmã, ela adorava companhias masculinas. E aí o rei acabou descobrindo que ela já não era mais virgem, ela andava por aí com vários membros da guarda e tal, alguns que foram até executados por conta disso. E no fim, quando eles tentaram arranjar um casamento para ela, ela fugiu e pegou um barco e foi para Lys, onde ela se tornou uma das prostitutas mais conhecidas e cobiçadas de Lys. Isso foi um golpe, assim, muito forte pro Jay Harris. Ele ficou muito triste com isso. Só que ele nunca conseguiu perdoar a filha e aceitá-la de volta. Várias vezes a Alicent tentou, depois, né, quando já tinha passado anos, convencê-lo a tentar trazer ela de volta e tudo, e ele nunca aceitou. Isso também acabou gerando uma cisão ali entre o casal. Tanto que depois a Alicent resolveu passar os últimos anos de vida dela lá em Pedra do Dragão. Ela abandonou Porto Real, abandonou a Fortaleza Vermelha, e Jay Harris ficou governando sozinho o resto dos dias dele lá. E a Alicent foi embora. Principalmente depois da questão da sucessão começar a ser levantada, quando o Jay Harris já estava muito velho. E a Alicent sempre tinha sido a favor de dar a sucessão para a Rhaenys. Por quê? Porque ela é a filha mais mais próxima, né, em sucessão ali, porque ela era filha do filho mais velho deles. Só que tinha essa coisa de que uma mulher não poderia sentar no trono. E a Alicent ficou indignada com isso. Ela era toda feministona, né, toda do direito das mulheres e tal. Ela disse que desde quando precisava de uma salsicha para governar. E aí ela viu ali que ela ia perder, o conselho estava dando contra ela, o Jay Harris estava meio já velho também, meio de mãos atadas, ela foi embora e aí deu essa cisão total entre eles, né? Ela faleceu lá em Pedra do Dragão e Jay Harris continuou ainda governando. Mas voltando ali para os últimos filhos, calma que ainda teve mais. A Viserra foi mais uma filha ali que, quando chegou na época de casar, ela foi curtir, assim, uma das suas últimas noites como solteira na cidade com as suas amigas, amigos, guerreiros, papapá. E aí foi uma bebedeira, né, brincadeiras e bebedeiras, e acabou dando um acidente de carroça. Ela caiu, quebrou o pescoço e morreu num acidente. Teve ainda Gaemon e Velaryon, que eles morreram ainda bebês. Eles eram bebês muito frágeis já no final da vida da Alicent, quando ela já estava também mais velha. Teve eles prematuros, eles não sobreviveram. E a última filha foi a Gael. Ela era uma menina muito bonita, muito inteligente, muito querida, só que ela acabou entregando o seu coração para um bardo, né, um músico, que despedaçou o coração dela, coitadinha. E ela, quando foi descoberta essa paixão e que ele teria ido embora, que ele não voltaria, quiseram casar ela com outra pessoa, ela se atirou da janela e, né, cometeu ali o seu suicídio. Então a rainha Alicent, apesar dela ter sido muito boa, ela sofreu muitas perdas, né, de todos esses filhos ali ao longo da vida. Foi bem triste a vida dela, né, no final. Do Jay Harris também. E acabou, assim, esse reino deles, né, de tanta prosperidade e paz, mas com esse problema ali na linha de sucessão. Porque aí, com os filhos homens todos mortos, a gente teria a Rhaenys, né, a neta mais velha, concorrendo ali. Só que teriam também já netos, né, tipo o Viserys, que seria o neto mais velho. E, como se isso não bastasse, começaram a surgir outras pessoas também achando que tinham direito.
E aí, para resolver tudo isso, só convocando um conselho, que ficou conhecido como Conselho de 101 ou o Grande Conselho de Harrenhal, que aparece ali na série, mas no livro é muito mais grandioso, durou dias, muita gente participou. Só que como isso já é o iniciozinho, o despontar do que vai ser a Dança dos Dragões, a gente vai falar sobre tudo isso no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É isso por hoje. Até a próxima!